Que bom que nós estamos aqui na TV Encontro, canal 26, na Rural de Santarém, a FM 91.1, com a estreia do nosso podcast Contando Histórias. Estão aqui comigo a professora Terezinha Amorim, professor Anselmo Colares. Esse podcast aí nasceu já um projeto antigo que a gente estava conversando aqui com a direção da TV Encontro, da Rádio Rural, para contar a história de Santarém, contar histórias de Santarém, né, da nossa região, para você que é ouvinte da Rádio Rural e telespectador da TV Encontro. Né, nós somos membros do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, o IHGTAP, e como membros do Instituto nós vamos levando até você, então, a partir de hoje, 22 de junho de 2025, este momento de encontro para conversar um pouco aí sobre a história e as histórias do município de Santarém. Então, eu quero agradecer a presença aqui da professora Terezinha, do professor Anselmo, e começar com uma pergunta, né? 364 anos de Santarém, comemorando hoje, né, da fundação, na verdade, da missão de Nossa Senhora da Conceição entre os indígenas Tapajó, e a gente vai começar um pouco sobre isso, mas começando um pouco da memória. Qual é a melhor memória que vocês têm de Santarém na vida de vocês? Olá, padre. Eu agradeço muito o convite por estar aqui. Cumprimento todos os ouvintes da TV Encontro, da Rádio Rural. E realmente falar da história de Santarém me vem à memória muitos acontecimentos, com até uma certa tristeza, uma mistura de tristeza com saudade, com utopia, mas nós não podemos esquecer, né, de fatos que realmente são lembrados pela maioria da população. E dentro dessa memória, vamos assim dizer, essa memória social, essa memória coletiva, eu começo por algo assim que me choca até hoje, que é, por exemplo, o nosso futebol. Embora eu sendo mulher, eu sempre gostei muito de futebol, e a minha família assim muito franciscana, e para mim aquele momento dos nossos gloriosos raifrãs, né, do estádio, aquela torcida, aquela animação, aquele preparo, era assim algo muito bom, muito envolvente para toda a nossa família, nossos vizinhos. Então a gente vivia muito isso. Tá? Então, hoje a gente perceber, por exemplo, os nossos clubes, ontem ouvi nossos clubes, o Tapajós e o São Raimundo jogando em breves, quando a gente tem aqui um estádio grandioso. Então, isso são coisas assim, para mim, praticamente inaceitáveis. Então, eu começo a minha memória falando disso, porque eu sinto que a sociedade santarena toda merece ter o seu futebol de volta, merece viver, principalmente os nossos jovens, as nossas crianças, vivenciar esse momento que eu vivi, que para mim tem uma relação muito forte com todo o processo social, coletivo, que envolvia a maioria da população de Santarém. Na época, por exemplo, a gente falava, né, o São Francisco da Prainha, o São Raimundo da Aldeia, o que já nos dava aquela ideia de como era dividida a sociedade naquele momento. Então, eu começo por aí. Dentro desse aspecto, Terezinha, um lugar de memória que eu acho que você deve ter ido lá várias vezes é o antigo Parque São Francisco, que depois virou Estádio Elinaldo Barbosa. Né? Nesse lugar de memória, você já falou dos Raifrãs, mas tem alguma coisa assim da memória de um momento assim no Estádio Elinaldo Barbosa, especificamente falando, que te vem na memória agora? Quando nós falamos do estádio Alinaldo Barbosa, é importante a gente destacar, padre, que ele não era apenas um local de futebol, era também aquele local onde se apresentava shows. E eu vivenciei lá o show do Roberto Carlos, né? Foi lá no estádio. E lá também aconteceu algo assim, eu não me lembro, não me recordo bem o ano, acho que foi 76 talvez, que teve um show durante a apresentação da Feira da Cultura Popular, que iria terminar lá no estádio,
e de repente houve um acidente, parte da arquibancada caiu, sem falar do outro problema, né, que é muito mais triste, que foi da vinda do Benito de Paula, né, toda aquela situação que resultou na morte de 4 pessoas e que chocou muito a sociedade santarena naquele momento. Então, eu diria assim que desses momentos afetivos, eu também, enquanto professora do São Francisco, eu vivenciei muito com meus alunos ali no estádio, sabe? Então, eu diria que eu fico com o tricampeonato do meu time, São Francisco, que eu guardo, né, nessa memória, que foi lá no estádio Alinaldo Barbosa. Tá certo. E professor Anselmo, qual é a sua memória preferida de Santarém? Opa, então primeiro também cumprimento as pessoas que nos acompanham e ao padre Sidney Canto, a colega, a professora Terezinha Amorim. Muito bacana a gente poder estar nesta data tão especial e com essas nossas lembranças, né? Há pouco tempo atrás eu usufruía das lembranças dos outros, né? Agora já sou eu também falando dessas memórias. É bom que eu sou São Raimundo, viu? Olha só como é que eu não sei lá o Sidney, se ele vai desempatar, né? Mas ele pode ficar na dele lá. Com certeza. Mas aqui pelo menos tem São Francisco e São Raimundo para expressar bem como era, né, a situação. E isso era muito comum mesmo. A cidade era bastante... Era dividida, mas ao mesmo tempo não era essa divisão que depois se caracterizou no esporte e nas outras coisas, né? Era ali, se resolvia ali, né? Dentro do estádio, era aquela gritaria, eram os palavrões que circulavam. Eu lembro que eu ia com meu pai e lá ele voltava rouco para casa de tanto gritar. E tinha aquela galera também porque era de madeira, né? E tinha uns que estavam ali por baixo, abaixo daquela arquibancada, enfim, tanta coisa. Mas a minha memória mesmo que eu vou trazer é da Coroa de Areia. Minha memória de infância ali, a praia da Vera Paz, e na sequência ali, hoje, onde temos o Mercadão, aquele setor ali, formava umas praias, né, que a gente chamava, assim, por Coroa de Areia. E era muito bacana, assim, então isso nunca saiu da minha memória, vai ficar permanente. E para quem não conheceu aquela fase, para quem vê Santarém hoje, com o Porto da Cargill, com, enfim, muita coisa que esses dias mesmo circulei por lá, muito sujo, né? Muita presença de capim que vai se acumulando ali. Não lembra nada do que nós vivenciamos ali na praia, na belíssima praia de Vera Paz, que também, assim como Terezinha destacou aqui, como local coletivo, né? Local afetivo, local de tantas coisas bacanas ali que aconteciam, né? E de repente, para nós santarenos, para quem veio para Santarém e conheceu aquilo, de certa forma é muito doído, né? Ficou nas canções, né? A Vera Paz afamada, né? Está no nosso cancioneiro, mas enfim, são tempos que ficam muito marcantes na nossa vida. E bom, só para desempatar aqui, também trazer minhas memórias. Anselmo conheceu meu avô. Meu avô torcia para São Raimundo. Meu avô morou um tempo na aldeia, ele participava da congregação mariana da igreja de São Raimundo e também torcia para São Raimundo por causa do local, né, de morada. Então ali perto da 24 de outubro, a primeira sede do São Raimundo Esporte Clube. Então meu avô torcia para São Raimundo. Já o papai, por incrível que pareça, filho dele, torcia para São Francisco. Olha, como é que era as coisas? Então, na minha família, se eu fosse para o estádio com meu avô, eu tinha que ir para lado do São Raimundo. Se eu fosse com o papai, a gente ficava do lado do São Francisco. Então, hora eu estava no São Raimundo, hora eu estava no São Francisco, enfim, a infância era tudo santo. Era tudo santo. Estava tudo em casa. Mas puxando um pouco a memória aqui do Anselmo, também me lembro, nossos passeios de final de semana, domingo, principalmente no verão, era Vera Paz e Coroa de Areia, né? A gente levava inclusive melancia, enterrava, né? Tinha aquele negócio, vou enterrar para deixar uma friazinha e tudo. Né? Então as nossas. Ninguém pensava assim. Alter do Chão era muito difícil a gente ir para Alter do Chão. Né?
início dos anos 80, era uma aventura você ir para o Hotel do Chão. E Maracanã era pago. Maracanã tinha uma cerca tinha uma ali, cerca, era tinha que pago. pagar. E a gente, assim, para ir para o Hotel do Chão era uma aventura, ia nas boleias de caminhão, porque era onde, no inverno principalmente, quando chovia, algumas ladeiras, hoje é tudo asfaltado e fácil de... Mas alguma daquelas ladeiras aí perto de São Brás, que era aquele barro liso, e tinha que descer todo mundo do caminhão, o caminhão subia, a gente subia a ladeira a pé, aí lá retomava de novo para ir para o Hotel. Era uma aventura, e era cerca de 1h30, 2 horas de carro, né? Não era agora, você vai em 20, 30 minutos, mas assim, são memórias interessantes, são lugares. Eu quero trazer aqui, hoje de forma especial, nós tivemos em 2022 os 100 anos de comemoração da Garapeira Ipiranga. Naquela ocasião eu escrevi um artigo até do nosso ex-presidente Zé Ronaldo, a pedido dele, sobre a Garapeira. E nós temos aqui uma gravação externa que nós fizemos lá com o Cacheado. Nós vamos parar agora aqui, ouvir essa gravação e depois a gente retoma um pouco. Eu quero falar um pouco sobre a questão da memória a partir da Garapeira Ipiranga. Eu comecei a trabalhar na Garapeira dia 20 de setembro de 1964. E a Garapeira, eu fiquei com a Garapeira não pelo proprietário que me deixou, o seu Cipriano Rocha, porque eu já trabalhava uns tempos quando ele faleceu, e ele achou por bem deixar para mim pela confiança que achou em mim. Acontece que ele deixou em testamento a Garapeira para mim e para minha esposa. Aí quer dizer que a Garapeira pertence para ela e pertence a mim. Desde 1975, a Garapeira, eu assumi a direção da Garapeira como uma empresa, ME, e até hoje está sendo. Bom, a Garapeira Ipiranga, que já é, vamos dizer assim, um funil, já passou governadores, já passaram deputados, senadores, prefeitos, né? Ex-jogadores. A Garapeira é o seguinte, tem uma coisa muito importante que eu vou falar aqui. A Garapeira traz muita lembrança do Cine Olímpia, os carnavais aqui na praça. Tem um caso que aconteceu aqui na praça, que tem um amigo nosso, que chegou, já até falecido, chegou comigo um dia e disse assim: Cacheado, e faz o seguinte, tu como é chegado aí na igreja, quebra esse galho para mim. Eu digo: o que é que tu queres? Fala com o bispo, fala com o vigário, porque dia de terça-feira o carnaval se encerra aqui na praça. E nós precisamos brincar aqui na praça, e para não prejudicar a novena, que é pela parte da tarde, veja um conselho para a gente, para ele mudar de manhã. Eu fui para o Padre Valdir, o vigário, falei para o Padre Valdir: eu não te garanto, mas vamos dizer, 80% é caro garantido. Eu já tinha intimidade com o Dom Tiago, né? Aí ele foi e falou para lá, com 4 dias ele voltou, me disse: Cacheado, consegui, pode brincar, hein? O carnaval aqui à tarde, que pela parte da manhã nós vamos fazer a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela manhã. Então estamos de volta aqui. Você acabou de ver aí o famoso Cacheado, né? O Herbert Farias, falando um pouco sobre a vida dele, a memória dele e o trabalho dele na Garapeira Ipiranga, e a Garapeira Ipiranga como lugar de memória. Eu quero apenas logo citar aqui, esse podcast Contando Histórias também tem a colaboração do Hotel London, da Mar Sabor e do Gaúcho Guinchos, que tem solução em transportes e movimentação para você. Então a gente agradece essas pessoas que estão nos ajudando aqui a levar até você esta homenagem nos 364 anos da cidade de Santarém. Então, como nós ouvimos aí o Cacheado falando da Garapeira Ipiranga, que fica ali na Praça da Matriz, né? Já é, a Praça da Matriz por si só já é um local de memórias históricas da nossa cidade, mas a Garapeira em si tem um referencial ali, não só o referencial do local, mas também o referencial ali é um ponto de encontro, né? O pessoal saía da missa, ia para Garapeira. Saía do cinema, ia para Garapeira. Primeira vez que eu me lembro também de ir para Garapeira foi depois da missa. A gente saía da missa, o vovô levava a gente para a missa da catedral, uma missa bem cedo que tinha, e depois a gente ia para Garapeira, tomar garapa, comer pastel.
E ali eu conheci, como criança ainda, a Garapeira Ipiranga. E o Cacheado já era o proprietário, né? Como nós ouvimos aí no comentário dele. Então ele há mais de 60 anos, né? Ano passado fez 60 anos que ele está trabalhando na Garapeira. E a Garapeira se tornou esse local de memória. Então, no ponto de encontro, muitos políticos, né? Quando vinham em Santarém, inclusive aí tivemos... quando o Fernando Henrique veio em Santarém, ele foi na Garapeira, o Lula foi na Garapeira, governos do estado, senadores, ministros, todos passaram para a Garapeira. E a Garapeira sempre ficou aquele ponto ali de encontro e também um ponto de informação. Muitas das coisas, principalmente políticas, primeiras situações políticas, se envolviam ali na Garapeira. A Garapeira Ipiranga, que foi fundada aí no dia 7 de setembro de 1922, foi feita uma concessão pública, né, para que os proprietários pusessem usar aquele espaço exclusivamente para a venda de cana, e essa concessão então está aí na mão do Herbert, aí, que trabalha ali há mais de 60 anos, vivendo essa história e levando essa história adiante, né? Especificamente não só com o local, mas também com a cultura, né? No questão da culinária, né? Que é a garapa, se mantém o mesmo padrão. E a gente então tem essa situação. Hoje a Garapeira inclusive está ameaçada no sentido de entrar aí em algumas situações que estão sendo revistas, né, na questão da administração pública, e aí a ideia é tirar, né, do Herbert e fazer uma nova concessão pública para outra pessoa explorar, e a gente não sabe o que vai fazer dessa concessão, não tem uma clareza. Mas assim, a gente vai perdendo esses locais de memória, e é um direito que é inclusive constitucional, né? A gente tem direito à preservação de locais de memória, também a pessoas que estão ligadas a esses locais, né? E nós temos a obra, por exemplo, do nosso agora eterno maestro Wilson Fonseca, que é patrimônio imaterial, é um trabalho, né, obra, mas a gente não tem, por exemplo, a valorização do trabalho do Herbert há 60 anos, e parece que o trabalho de 60 anos, a dedicação dele de 60 anos àquele local, preservação, manutenção e tudo mais, parece que não tem valor. Então a gente quer abrir um espaço aqui para comentar um pouco isso. Quero ouvir você, Anselmo, quero ouvir você, Terezinha, falando sobre isso. Isso é de fundamental importância, porque de fato você já destacou aí toda a referência que é para a cidade. Eram duas garapeiras, né? Uma delas já perdemos. Se perder essa daí, pronto, termina essa parte da memória. E a continuidade dela, mas a não continuidade do que ela realiza, também é muito sério. Esses dias eu estive com uma pessoa nos visitando, e era o dia até de um jogo que ele queria assistir. Eu disse, vamos lá no Mascote. Eu até usei aquela expressão de que, olha, sempre se diz, olha, se vier aqui em Santarém, não ir no Mascote, é como se não tivesse vindo. Só que chegamos lá, tava o jogo, mas logo em seguida começou uma música ali, nada das nossas coisas, nada da nossa música, uma coisa agressiva. Me desculpem aí quem gosta de outros gêneros, mas de qualquer forma ali era um local também de referência. E assim, eu não vi praticamente ninguém que eu conhecesse, né? E olha que eu conheço bastante gente, sou conhecido também aqui na cidade, mas deixou de ser um local, assim, alguma referência pra gente, né? Pode ser que tenha sido esse dia que eu fui lá que coincidiu de ser isso, mas enfim, quem está me ouvindo aqui saberá dizer se ainda mantém aquela questão mais nossa, culturalmente falando, ou se realmente se desconfigurou, e é o que poderá acontecer. Engraçado, falando dessa garapeira, Sidney, que um outro dia por lá eu descobri que meu pai era um dos fornecedores de cana-de-açúcar. Eu era ainda muito criança, morávamos no Tabocal, e ele plantava e vinha aquele caminhão carregado de cana-de-açúcar, e o Cacheado me falou, olha, seu pai era um dos que vendia pra gente a cana-de-açúcar, né, para fazer a garapa. E tem tantas histórias, né? O Renato conta pra gente a história de uma figura que tomou assim alguns copos e ganhou uma espécie de aposta lá, né? Que era para ele tomar tipo 5 copos, e ele tomou.
E quando ganhou, disseram: o que é que tu vai fazer com isso? Mais 5. Então, eu não sei até que ponto foi assim mesmo, né? Mas enfim, era um negócio que era muito apreciado, né? Ainda continua sendo muito apreciado. E quando você fala desse ponto era o nosso correspondente a hoje, essa coisa das redes sociais, né? Então, circulava tudo ali. Você queria saber das informações, você ia pegar a pera, era lá, né? Era Não tinha essas coisas que hoje nós temos na nossa mão, né? Então, era lá. E, inclusive, o nosso jornalista, que foi também integrante da Academia de Letras e Arte de Santarém e do próprio IHGTAP, Manuel Dutra. O Manuel Dutra era um ponto importante para ele. Ali ele também ficava muito... Ele, o Bena Santana, tanta gente ali que circula. O pessoal mais antigo do jornalismo em Santarém era um ponto de encontro também porque ali as notícias todas circulavam ali em torno da catedral, do próprio cinema, tudo. Então o pessoal saía desses lugares, o centro recreativo e tudo mais. Não, o próprio comércio ali em si. Pessoas que iam para o comércio, passavam na Garapeira e conversavam sobre diversos assuntos, principalmente assuntos políticos, que a Garapeira era um movimento assim, de assuntos políticos interessantes, né? Então, assim, para concluir, e entrando mais na questão que você levantou, claro que a gente não consegue recuperar o tempo, não vai voltar a ser aquilo que foi, mas é nosso dever, né, manter a preservação da memória. Preservar a memória, preservar os patrimônios artísticos, culturais, arquitetônicos, não é apenas no sentido de manter congelado no tempo, mas é da reverência a uma memória. Então, eu acho mais do que justo, e é preciso um movimento para que esse grupo que conseguiu manter por tanto tempo, eles têm todo o direito da permanência, da continuidade, porque mais do que ninguém eles conseguiram fazer isso, né, nesses anos todos. Então, acho que é temeroso fazer qualquer modificação e que nessa modificação a gente perca uma parte muito importante dessa nossa história. Até porque, Anselmo, eu também coloco e pontuo, a gente fala muito do trabalho, obra, né, obra das nossas mãos, o trabalho das nossas mãos. A gente, às vezes, coloca o valor monetário, né, o dinheiro, mas esquece o valor cultural, que é o trabalho. O trabalho é cultura, né? O trabalho que você faz, a arte de você preservar não somente o local ali, mas você preservar aquele local com aquele objetivo específico de vender garapa, que garapa já é uma questão cultural que nós temos aí na história do Brasil, né, a cana-de-açúcar como um fator, inclusive, econômico. Muitos historiadores até colocam que foi um período, né, da história do Brasil, né, o período da cana-de-açúcar, o ciclo econômico da cana-de-açúcar. E a garapa é um desses produtos, né, que é feito da cana, como você falou, seu pai fornecia, plantava tudo. Mas aí a cana, a partir do momento que chegava na garapeira, já era trabalho do Herbert. Transformar aquilo em garapa para poder dar o sentido, né, de um prosseguimento da cadeia de trabalho a ponto do cliente, né, das pessoas que iam na garapeira e que vão na garapeira até hoje se satisfazerem e voltarem, né, naquele local para continuar ali. Então acho que a gente tem que trabalhar muito essas situações que são pontuais da nossa história e da nossa memória, também no sentido desse âmbito, né, de preservar o trabalho. Professora? Então, falar da Garapeira-Ipiranga, sem dúvida nenhuma, né, ela nos leva não a uma época, mas épocas, períodos de grande importância, tanto histórica, nacional, por exemplo, quando você puxa já... Por que o nome Ipiranga? Né? Exatamente em função do famoso grito da independência de Dom Pedro I, né, às margens do Riacho Ipiranga. Pronto. Como ela foi inaugurada no dia 7 de setembro, então, Garapeira-Ipiranga. Já começa por aí, né? O contexto histórico nacional. Aí vamos para o contexto histórico municipal. Quando você olha Garapeira-Ipiranga dentro desse contexto, de um lado nós temos o que era o Cine Olímpia, né? Que reunia ali os jovens no vesperal, os adultos no cinema,
os religiosos que vêm para a igreja, quem vai passear na praça, quem vai namorar na praça, né? Quer dizer, tudo isso envolvia essa garapeira. Por quê? Porque todos nós, por exemplo, que estávamos na fila para comprar o ingresso para ir para o vesperal, dávamos, dentro do possível, uma fugidinha para ir até a garapeira, né? E dentro desse contexto de história, a gente perceber que gradativamente nós vamos perdendo essa essência do que foi a cidade de Santarém, dentro dessa sociedade que viveu nesse período, e a gente analisando o que aconteceu ao longo do tempo. Por exemplo, você vai em diferentes pontos do Brasil, vamos pegar, por exemplo, dentro da história estadual. Eu ouvia muito minha mãe falar, que chegou a falar e outras pessoas também, com o governador Magalhães Barata, né, que vinha nos anos 30, e a Garapeira-Ipiranga estava no auge, e era lá que muitas vezes ele chegava a atender até os seus correligionários, né? Foi lá também, na frente da Garapeira-Ipiranga, que a gente sabe aquela célebre história da divulgação de que terminou, né? A Rádio BBC, que vem e conta lá, que veio para contar, né, que terminou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Os benjaminzeiros, né, dentro desse entorno. Então, é uma memória efetiva para todos nós que vivemos ali a década de 60, 70, áureos da nossa juventude, 80, e perceber que gradativamente esse contexto vai mudando, quando na verdade o objetivo é a preservação, não só apenas como fonte de memória, mas também como um patrimônio edificado, um patrimônio cultural que envolve todo o sentido histórico, que envolve o sentido social, que envolve o sentido gastronômico, né? Por quê? Porque gradativamente, à medida que essa garapeira for passando ou sendo repassada para outras pessoas, o processo produtivo não vai mais ser o mesmo. Então vai se perdendo a essência dessa base que foi, né, a criação, a introdução desse subproduto da cana-de-açúcar, que teve um papel muito importante na economia nacional, né, e que com certeza chegou aqui na nossa cidade também, e que foi desenvolvida essa técnica por essa família, e que essa família mantém esse segredo, né, essa técnica de produção, que vai levar esse legado para as outras gerações. E se de repente essa família não é mais possível a permanência dela lá, tudo aquilo que foi trazido, que foi guardado, como a gente costuma dizer, os famosos segredos, né, da produção, que são guardados a 7 chaves, vai se perdendo. E agora, recentemente, nós víamos, até por cerca de 10 anos, talvez até menos para cá, como muitos desses jovens, hoje senhores já na faixa dos seus 60, 70 anos, que era lá que era realizado, por exemplo, do tamanho do sábado de manhã, né, as serestas que se ouviam, enfim, tem um contexto tão significativo, tão simbólico para mim, sabe, de estar vendo aquilo, aqueles jovens senhores que viveram nessa época do vesperal, nessa época do coreto, das músicas do coreto, e de repente eu lembro que eu passei um sábado ali e eu vi aquilo, meu Deus, que coisa legal, que coisa bacana, é como se eles tivessem marcado um encontro ali e estavam vivendo aquela memória de 30, 20 anos atrás. Então, eu diria assim que a manutenção da Garapeira-Ipiranga e a sua administração por essa família é algo de um valor tão importante para a cultura de Santarém, quer seja no seu aspecto cultural, material e imaterial. Eu ouvindo Terezinha, me ocorreu uma frase: Santarém não pode perder sua doçura. É verdade. Mas assim, a garapeira, ela faz parte ali do contexto, no contexto geográfico, vamos falar um pouco de geografia aqui. No contexto geográfico, a garapeira, ela está ali num ponto, digamos assim, importante do município, que é a Praça da Matriz, né? Mas dentro desse contexto de estar dentro da Praça da Matriz, ela não é somente uma coisa pública, ela também é uma coisa, um monumento privado, como a Terezinha falou, que vem aí sendo mantido, bem dizer, 60 anos pela mesma família, pela mesma pessoa, inclusive, que é o Herbert, que trabalhou lá desde jovem,
e mantendo essa estrutura e mantendo também a qualidade e o serviço que é prestado, que é, culturalmente falando, importante para a cidade. Mas eu quero ampliar um pouco, porque já que a gente está ali na Praça da Matriz, vamos entrar, o professor Anselmo gosta, e que inclusive no livro que a gente escreveu da Academia de Letras, ele questiona a questão das várias datas, né, da memória das datas, né? Nós, hoje, 22 de junho de 2025, estamos lembrando um 22 de junho, 364 anos atrás, quando aqui chegou o padre João Felipe Bettendorf. O padre João Felipe Bettendorf era jesuíta, e dentro dessa, nós chamamos dessa ocupação portuguesa na Amazônia, ele veio, a mando do padre Antônio Vieira, fundar uma missão entre os indígenas Tapajó, que moravam aqui na foz do rio Tapajó. Lógico, antes do padre Bettendorf chegar aqui, várias outras pessoas passaram nesta região, né? Passaram espanhóis, passaram franceses, passaram ingleses, holandeses, e os portugueses chegaram aqui a partir lá pelos anos 1626 com Pedro Teixeira. Quem sabe, a professora Terezinha gosta muito disso, talvez ela vai falar depois sobre isso. Pedro Teixeira chega aqui já com a missão de tomar posse em nome da coroa portuguesa. Mas antes disso, a gente sabe, o Tratado de Tordesilhas, Santarém pertencia à Espanha, não pertencia a Portugal. E os espanhóis, de fato, foram os primeiros a passar por estas terras. Mas eu queria ver com o professor Anselmo, começando com ele, um pouco esse resumo do que ele pressupõe como as diversas datas cívicas e qual a importância do 22 de junho, especificamente, que é hoje, para a memória da cidade de Santarém. Eu gosto muito de tratar desse tema. Escrevi esse texto que denominei de Santarém de muitos aniversários. Uma vez que no 22 de junho nós celebramos essa contagem que você já fez, toda a abordagem aí da fundação da missão jesuítica. Então, antes disso, né, nós que temos a idade que temos aqui, ainda celebramos muitas vezes o 24 de outubro, que era a data em que se festejava quando a vila foi elevada à categoria de cidade no ano de 1848. Mas antes dela ser vila, 90 anos antes, em 1758, 14 de março, ela tinha já subido um degrau nessa escala, né, hierárquica do processo administrativo, ao deixar de ser aquele aldeamento de 1661 e se tornado esta vila, por determinação do então governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. E foi daí, então, que o nome Santarém passou a ser utilizado, né? Antes disso era aldeia dos Tapajó, era missão de Nossa Senhora da Conceição. Então o nome Santarém só mesmo quando se torna vila. Então já temos aí 3 datas em referência, né? O 24 de outubro, que acertadamente, a meu ver, como aniversário da cidade, né? Eu sempre chamo a atenção disso, olha, não é correto dizer que a cidade de Santarém vai fazer 364 anos, não. Aquilo que veio... A cidade enquanto emancipação política do Estado-cidade, né? Exatamente. Da função que a cidade tem dentro da organização social. Então a gente precisa sempre, ao falar, para ser preciso, é importante levar em conta esse aspecto, né? Então, quantos anos nós temos daquela contagem em que nos tornamos aldeia? Aí dá os 364. Quantos anos nós temos daquela contagem que nós nos tornamos vila? Aí daria 267. Quantos anos, dada a elevação à categoria de cidade? Em 24 de outubro daria 178 anos. Então são contagens diferenciadas. E ainda aqui fica fora uma contagem muito significativa, que é a das primeiras povoações que se constituíram e que os estudos arqueológicos aí datam de 10 mil anos, 14, 15 mil anos, né, como sendo um dos mais antigos aglomerados urbanos. Eu também tenho cuidado em usar esses termos, porque às vezes eu tenho feito leituras em que dizem assim, Santarém é a cidade mais antiga do Brasil. E aí eu digo, não, pera lá, não é cidade, não dá para usar
a terminologia cidade para aquele momento. Agora, o lugar, ocupação durante isso. mais de 1000 anos, ocupação constante. Uma organização social, é. né, muito, muito vigorosa, muito importante. Isso, os achados arqueológicos aí atestam, né, que viveu aqui uma civilização muito avançada. Se a gente for verificar a nossa cerâmica e comparado com peças cerâmicas de outros locais, inclusive da Europa, inclusive da Grécia, né, a gente vai ver muita semelhança e nos chama atenção. Poxa, como é que há uma aparência física dos vasos, né, de várias peças nossas com outras espalhadas pelo mundo. Inclusive, professor, um nome típico dado a um tipo de vaso da cerâmica Santarém, que é os cariátides, né, que são aquelas 3 figuras que sustentam o vaso, que são também da arquitetura grega. Né, mas foi dado o nome a uma cultura totalmente indígena, assim como também depois tem a lenda das Amazonas e tudo mais. Mas assim, a visão que o conquistador trazia de fora, de colocar a nomenclatura, inclusive o nome Santarém, né? Nós temos o nome de uma cidade que é portuguesa, né? Antigamente, se fosse levar em consideração, o Tupaiulândia seria, a terra dos Tupaius seria muito melhor para o nome da cidade. Certeza. Então, nessa minha leitura, né, eu chamo a atenção, né, e lanço o convite para que se pense com relação a estas questões, né? Sem desmerecer nenhuma dessas datas, eu não tenho nenhum problema com relação a... não vou aqui fazer uma polêmica, não deve ser o 22 de junho, deve voltar para o... Não é isso não. Eu só acho que cada um tem que ser considerado dentro daquilo que constitui a nossa história, né? Então, essa é a data oficial, essa é a data que celebramos, mas é importante celebrar precisamente, não dizer que Santarém, a cidade de Santarém, está fazendo hoje 364 anos, mas dizer que esse local que iniciou como sendo uma aldeia jesuítica, hoje completa essa idade, né? Então essa é a reflexão que eu trago e que eu acho muito interessante que ela seja levada em conta, né, para que possamos, de uma maneira muito respeitosa, levar em conta todas essas datas. E eu acho muito legal o fato de Santarém ter esse privilégio de ter muitos aniversários, né? Então vamos celebrar hoje, esse 22 de junho, mas não vamos esquecer também o período, né, a data da elevação à condição de vila, a data em que nós nos tornamos cidade, porque são todos esses momentos, todos esses marcos que constituem a nossa história. A nossa história não foi de forma abrupta, né? Ela foi se construindo, e nessa construção teve a presença e a participação das pessoas. Isso é muito significativo, porque se a gente abandona esses marcos, a gente abandona essa construção, que foi uma construção social, que foi uma construção coletiva, né? Se a gente fosse perguntar, poxa, virou vila do acaso? Se constituiu missão jesuítica do nada? Não, tem uma simbologia nisso, tem um significado, né? Foi por razões, não foi simplesmente do acaso, né, que a missão jesuítica veio aqui se instalar, teve toda uma preparação para isso. É importante a gente conhecer o sentido deste empreendimento, né? E assim todos os outros passos. Então é por isso que eu sempre, nesse período, nessa passagem nossa de aniversário, eu sempre chamo muito atenção sobre esse aspecto, da gente levar em conta essas nossas várias datas, não esquecê-las, e que o 22 de junho é uma entre estas datas. Ela é muito significativa porque ela é oficializada como aniversário, é de Santarém, mas as outras também merecem o nosso apreço e que não percamos ela da memória, né? Já que nós estamos hoje aqui tratando de memória e história, né? A memória não pode ser apagada sob nenhum argumento, né? Porque um povo que apaga a sua memória é um povo que perde a sua identidade, é um povo que é muito fragilizado, né? E a memória é que nos mantém com uma
autenticidade, a memória que nos dá a conformação de povo mesmo, né? Somos santarenos, é quem nasceu ou quem veio para cá, quem se identifica com esse local, ele tem um pertencimento, e esse pertencimento se dá pela história e pela memória. Professora, vamos voltar um pouquinho antes do Bettendorf. Pedro Teixeira, aqui, qual foi o impacto da presença dele e o que veio depois também dele, né? Porque a primeira presença do Pedro Teixeira, depois os indígenas Tapajós tiveram uma impressão, mas quando veio depois uma outra impressão, inclusive não muito boa, não, foi uma impressão ruim, inclusive da questão da conquista portuguesa na Amazônia, inclusive com a escravização de indígenas Tapajós que eram levados escravos para Belém para trabalhar nas culturas e nas fazendas próximas da primeira cidade do Pará. Então, professora, fale um pouco dessa, que a senhora gosta dessa parte da história. Gosto. Mas antes de eu chegar no Pedro Teixeira, é importante a gente dizer, e eu acho que os três vão concordar comigo, de que essa comprovação hoje, eu diria científica, de que Santarém é a cidade mais antiga do Brasil, nos leva, né, a repensar sobre esse 22 de junho, né? Porque como é que você vai justificar, por exemplo, sempre quando eu sou chamada na escola para conversar com os alunos ou de alguma forma, como é que eu vou justificar de que a cidade de Santarém, com 300 e poucos anos, é a cidade mais antiga, se tem, por exemplo, a cidade de Salvador, que foi fundada em 1549. Então, não bate. Tem alguma coisa aí que esse impacto aí é incoerência no mínimo. Então, a gente precisa repensar essas datas e chegar a um ponto de que, se nós somos a cidade mais antiga do Brasil, nós ainda desconhecemos a nossa própria história. Então, a história de Santarém precisa ser descoberta, conhecida, e isso cabe a cada um de nós. Então, já começa por aí. E se eu enquanto cidadã santarena, eu gosto muito, padre, até mesmo antes da chegada do padre do Pedro Teixeira, eu gosto mesmo da chegada do Francisco Orellana, sabe? Aquela, como é que eu vou dizer? Aquela garra, né? Eu imagino ali a Noranda Lugaburabara com os seus aliados ali. Olha, tá chegando uma flotilha, que é claro que eles não chamavam flotilha, né? Tá chegando ali, aquele pessoal tá nos roubando, né? Saqueando as nossas roças de milho, de mandioca, e vamos para lá. Olha, isso para mim é um fato tão importante, sabe? Que marca a resistência desse grupo, que marca assim, a delimitação do seu espaço, e que é um fato assim, tão pouco mencionado, tão pouco conhecido, e que esse encontro desses nossos ancestrais, desses nossos guerreiros, né, liderado por Noranda Lugaburabara, poderia ter sido o marco dessa chegada, né, desse início do que é hoje a história de Santarém. Eu ainda voltaria bem antes do Pedro Teixeira, eu chegaria até aí. O que é interessante é que foi no mês de junho também, exatamente, né? Um pouco depois do dia 24 de junho. Dia 24 de junho, possivelmente, ele passaria pelo Estreito de Óbidos. Isso. Então, ele deve ter chegado por aqui, pelo território de Santarém, no dia 25 ou 26 de junho, né? Que é bem próximo da data de 22, Isso. que nós estamos celebrando hoje. Mas, assim, a professora levantou uma situação dessa questão. Eu, nas minhas pesquisas, quando eu fui para o Rio de Janeiro, uma vez eu fui para a Biblioteca Nacional pesquisar mapas, e encontrei alguns mapas que hoje estão publicados em livro, inclusive, com umas referências, né? Mapas espanhóis, assim, 20 anos depois do Orellana já se tinha o nome Topaió, né, nos mapas, e já se tinha também a grafia de uma cidade, né, só que eles colocaram lá Umos. Eu não sei de onde tiraram esse nome, mas era na Foz do Tapajós com o Amazonas, tinha ali o ícone, né, o mesmo ícone que colocavam lá em Quito, por exemplo, colocavam também na Foz do Tapajós como sendo uma povoação. Então, os próprios, digamos assim, os próprios conquistadores que vieram da Europa,
eles viam os povos que habitavam a Foz do Tapajós como uma civilização já Certo. instituída. Certo. E o próprio o Eriarte, né, que era da comissão do Pedro Teixeira, quando ele dizia assim, existiam 60 mil guerreiros, arqueiros, né, de flecha, no que hoje é Santarém, né, na aldeia, que hoje é na aldeia dos Tapajós, existiam 60 mil arqueiros. Aí o pessoal, um número muito grande. Hoje a arqueologia vai dizer, não. Naquela época, 1000 anos atrás, a ocupação urbana do que hoje é Santarém era para ter aqui umas 100 mil pessoas morando aqui, né, entre o Morro da Fortaleza e ali a Praia da Vera Paz. Então, o Eriarte não estava de todo enganado. 50, 60 mil arqueiros era viável esse número na existência. Assim como também o próprio Elana fala, né, de milhares e milhares de pessoas. É viável. E aí, padre, quando a gente pega, né, por exemplo, Arthur César Ferreira Reis, que foi um dos maiores, se não o maior escritor amazônico, ele bate exatamente nisso, né? Foi em junho de 1542, ou seja, antes da fundação de Salvador, enquanto primeira cidade do Brasil. Foi em junho de 1542 que Francisco Orellana foi seguramente o primeiro espanhol a chegar nas terras tapajônicas. Pronto. Isso aí seria o ponto de partida para essa história de Santarém ser conhecida. Agora, que vamos assim dizer, a atuação do padre Felipe Bettendorf, ela já se dá num outro contexto, porque a região norte, ela foi a última região do Brasil a ser, entre aspas, colonizada, né? E vem a partir da fundação de Belém. Então, o que a gente tem aí? Que depois dessa passagem, né, da fundação de Belém, era necessário o que nós chamamos da mão de obra barata para construir a nova cidade de Belém, para abrir as ruas, para construir o forte, e se precisa de mão de obra. E é nesse contexto, então, que vem o Pedro Teixeira. O Pedro Teixeira, ele não vem passear aqui na nossa região, né? O que ele vem é em busca de escravos, como o senhor estava perguntando, o que ele vem fazer aqui. Então ele vem exatamente com esse objetivo, né? Vem para a região à procura de escravos para levar para os trabalhos de colonização na região de Belém. E o que a história conta, o que nós sabemos? Que os índios tapajós, embora guerreiros, né? Embora dominadores, pelo que a gente já sabe, mas não vendiam, né? Não escravizavam seus inimigos, não os vendiam como escravos. Então Pedro Teixeira teve que se contentar com algumas peças do nosso famoso artesanato, né? Que também até hoje é reconhecido nacionalmente, e levou essas peças. E quando o padre Felipe Bettendorf vem, já é um outro contexto, né? Que é de quê? Entre aspas, de civilizar os nativos que aqui viviam e que precisavam se tornar vassalos do rei e cristãos católicos, né? Então, olha aí quando a gente vai percebendo aqui. Nós temos um momento de passagem espanhola, um momento de uso dessa mão de obra para os trabalhos necessários na capital e o momento da ocupação totalmente. Então, quando a gente olha e vê só esse processo de colonização aqui adiante, eu estou deixando para trás muitos fatos históricos que, a meu ver, precisam ser cada vez mais divulgados e conhecidos. Por isso que eu digo, a história de Santarém ainda está por ser escrita. Sim, e por isso que em história é fundamental os contextos, né? E eu associo a isso também, do que já disse na minha fala anterior, o uso de terminologias apropriadas. Por exemplo, essa de cidade pode não ser a mais apropriada, porque já é um outro conceito aplicado para outras formas de organização. Agora, sem dúvida alguma, nós tivemos aqui uma organização social pujante, né? Em termos de... não dá para comparar com os padrões de comércio, né? Não havia, mas havia muita circulação de pessoas e de produtos, né?
quando se vai ali a Taperinha e vê aquele montoeiro de cerâmica, de casquinho também, né? Ali tem sambaqui, Sambaqui, fica sempre uma interrogação. Comeram tudo aquilo, ou aquilo era de algum ritual, né? Mas de qualquer maneira, se foi como alimento ou como ritual, era preciso muita gente para ter aquela quantidade que tem. Os próprios relatos da época, e aqui eu faço um adendo ao que a Terezinha falou, 1542, eu não estou certo, mas naquela época, de 1500 até 1560, ainda se discutia se o indígena era um ser humano provido de alma. Exatamente. Né? Então, para você ter uma ideia, era uma outra história. Depois que o Papa baixou lá, o indígena, ele é um ser humano provido de alma, aí veio a questão que a Terezinha coloca. A preocupação da igreja passou a ser qual? Fazer com que eles se convertessem à fé cristã, à fé católica. Então, essa relação que ou era pela cruz ou era pela espada, em Santarém teve, inclusive, um pouco fala também isso, né? Nós tivemos as duas coisas aqui. Tivemos a igreja, mas tivemos a fortaleza. Né? E a fortaleza tem uma história interessante, depois num outro podcast a gente podia talvez aprofundar um pouco nisso, mas tanto do ponto de vista militar, mas do ponto de vista comercial. Né? Comercial, a fortaleza tinha esse ponto de vista. E, Anselmo, dentro desse ponto de vista também comercial, a gente, no próprio relato da Leilana, a quantidade de roçados, de coisas. Então, o comércio entre os indígenas começa caça, pesca. Lógico que dentro da cultura deles não tinha o dinheiro enquanto a gente pode, como existe hoje, mas existia troca, existia preocupação, talvez uma preocupação social muito mais baseada no bem comum, né, em que ninguém poderia e deveria passar fome. E isso ainda existe em algumas comunidades tradicionais na Amazônia, e isso é remanescente dessa cultura indígena, né? Todo mundo, eu mesmo participei quando era cenário. Vamos hoje, uma comunidade aqui no Tapajós. Hoje nós vamos trabalhar, ajudar fulano de tal a fazer o roçado dele. Então todo mundo lá fazia a derrubada, era um mutirão. Aí servia o tarubá, era um puxirum, fazia o tarubá, e todo mundo cortando árvore, limpando o terreno, roçando, depois fazia o que hoje a gente questiona muito, né, que é a queimada, mas era um método de trabalho comunitário, né, e social, que ainda é persistente desse período indígena, dessa cultura. Agora, indígena. Essas queimadas aí, elas não danificam em nada a natureza, é muito restrita. Né? Até hoje, as queimadas que são praticadas por essas comunidades tradicionais, ela é um pingo e ela é totalmente absorvida, diferente das queimadas que se constituíram depois, né? Com as derrubadas imensas aí. E o pessoal tinha todo o cuidado, fazia o aceiro ali. Aceiro, né? Exato. Então o fogo era controlado, né? E a natureza absorvia aquilo tranquilamente. Né? Nós estamos indo aqui para os 10 minutos finais do nosso podcast. O pessoal pensa que 1 hora parece muito, mas a gente está terminando, é muito pouco para a gente falar de muita coisa. Lógico, a gente vai voltar aqui daqui a alguns dias. A proposta, a princípio, a gente ficar mensalmente, né, fazendo esse podcast, e depois para o ano que vem talvez passar para ser quinzenalmente. Mas assim, nós que somos membros do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, membros também da Academia de Letras, membros da UFOPA, egressos como professor, membros também, Terezinha e eu fazemos parte do Conselho de Patrimônio Histórico, né, do município. Então, a gente ter esse momento de a gente conversar, trocar essas ideias, e isso daqui é importante para a gente manter viva a memória, para a gente também manter viva a história, levar esse conhecimento para nossos jovens estudantes, inclusive da universidade. Hoje eu estava conversando inclusive com o professor Luiz Laurindo, e a gente conversava inclusive a necessidade dos nossos estudantes de história trabalharem mais a história da cidade de Santarém. Da cidade de Santarém ou da região como um todo da nossa, enquanto Amazônia, né? Não somente a história do Brasil, a história do mundo, da Europa, medieval, antiga, essas coisas, mas também focar um pouco na nossa história local. E assim, para finalizar, qual o desejo que vocês dois têm para desejar, assim, nesse aniversário da cidade, desse 22 de junho, qual o desejo que vocês têm para o futuro da nossa cidade de Santarém? Eu vou iniciar e
e repetir algo que eu venho escrevendo, e em momentos em que eu estava fazendo comentários em rádio, eu sempre chamava atenção sobre isso, que Santarém é muito cantada, é muito utilizada pelos poetas e tudo, normalmente nesse dia e nessa semana, nesse mês em que tem as celebrações, há muitas frases importantes de eu amo Santarém, mas quem ama tem que cuidar. E esse cuidar é de todos, tanto dos nossos governantes, mas também de todos, né? Dos munícipes de modo geral. Então, nada de ficar achando que é apenas a prefeitura, com suas secretarias, que tem que fazer a limpeza, que tem que fazer os cuidados. Não, cada um lá no seu pedaço, né? A sua casa ali, a frente da sua casa, o lixo que está ali, o que você produziu, enfim, todo mundo tem que se envolver nesse cuidar, né? Para que realmente o amar ele tenha sentido. Eu entendo que essa expressão de amar, quem ama alguém, é alguém que se dedica também a cuidar, né? Então, se eu amo uma pessoa e eu não cuido, né? E essa pessoa eu não me preocupo com o bem-estar dela, eu entendo que esse amor é um amor fajuto, fragilizado. E da mesma forma eu transfiro com relação à cidade, né? Como é que eu amo a cidade, como é que eu amo Santarém, como é que ela está presente nas músicas, eu gosto das músicas, gosto da poesia, vou lá tirar a fotografia lá no Eu Amo Santarém lá, e aí jogando lixo, fazendo coisas que sejam destrutivas, né? E aí retomando algo que a gente iniciou, que teve permeando aqui a nossa fala, todo o nosso patrimônio, seja ele arquitetônico, seja ele artístico, cultural, seja das nossas danças, seja das várias manifestações, da nossa linguagem, tudo isso é patrimônio histórico. Então, amar é cuidar, é preservar, é respeitar. Então, Santarém é uma cidade que sempre ela se relacionou bem com quem nos visita, né? As pessoas voltam daqui normalmente muito maravilhadas com a receptividade, com a hospitalidade, mas aí não confundir isso também com um entreguismo, né? Uma coisa é você acolher os que vêm, você tratar bem, outra coisa também é você perder a sua caracterização, a sua identidade, né? Então, a gente convive com todos os que chegam por aqui, as pessoas que vieram das várias regiões, mas nós temos a nossa música, nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa cultura e não podemos perder. Porque se nós perdermos tudo isso, nós nos descaracterizaremos. E aí, daqui a algum tempo, não tem mais essas celebrações, não tem mais nem vestígios do que foi a nossa história. Então vamos celebrar tudo isso aqui, hoje, essa semana, esse mês, todas as coisas que estão sendo feitas são muito importantes, mas vamos, acima de tudo, cuidar, né, para que essa história ela se prolongue, ela permaneça e ela seja sempre motivo de muita satisfação para todos nós. E o trabalho que você está hoje iniciando aqui é muito louvável, que faz parte nesse sentido, né, de amar e cuidar e preservar e respeitar a nossa memória, a memória dos que nos antecederam, né? Por eles também que nós fazemos tudo isso. Porque se nós não tivermos esse apreço pelos que nos antecederam, se nós não nos preocuparmos em saber quem foram essas pessoas, eles vão se apagando, né? Apaga-se os vestígios das pessoas e, consequentemente, todos os demais, porque não há uma cidade por si só. A cidade é constituída de pessoas. Então, se Santarém tem uma história, é a história das pessoas que por aqui passaram, que por aqui estão, e as pessoas que vão continuar. Professora? Então, Santarém, como nós sabemos, é a nossa cidade, a nossa pérola, uma pérola que eu diria assim, está com um brilho ofuscado, mas que é rica em belezas, abençoado pela natureza, de um patrimônio invejável e de uma gente que precisa ser bem cuidada,
sabe? Eu costumo dizer que a nossa cidade tem coisas maravilhosas, mas o melhor de Santarém é a sua gente, somos todos nós. E como bem falou o Anselmo, nós precisamos cuidar da cidade, porque ao cuidar da cidade, nós estamos cuidando das pessoas. Então, o santareno de hoje, ele vai apresentando um perfil que chega assim a me deixar decepcionada, que é o comodismo. Nós não podemos nos acomodar diante de situações que ferem o nosso ego, o nosso eu, o nosso gostar da nossa cidade. É impossível, por exemplo, você andar na orla de Santarém e você ver a orla com parte quebrada, tá? Com mato, que é isso que a gente está vendo, sem calçada, que dificulta, inclusive, a passagem de pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, eu começo por aí, sabe? Gostar de Santarém é gostar da sua gente. E toda gente, todo mundo gosta de ser bem tratado. Seja na sua casa, seja na sua rua, seja no seu bairro, seja em qualquer lugar que ela for, ela precisa ser cuidada. Então, dentro desta forma de se preocupar um pouco mais com a cidade, é se preocupar com as pessoas. O que essas pessoas precisam nesse momento? Precisam de bem-estar, bem-estar na saúde, bem-estar na escola, bem-estar na praça, bem-estar... E isso está faltando. Tá? Então, se a gente pudesse pedir um presente para a nossa cidade, nesse seu aniversário, eu diria que seria um olhar muito mais cuidadoso para as pessoas, porque ao cuidar bem das pessoas, estamos cuidando bem da nossa cidade. Esse, com certeza, é um presente que todos nós precisamos e merecemos. Então, nós agradecemos aqui a presença da professora Terezinha Amorim, do professor Anselmo Colares, e nós três fazemos parte do Instituto Histórico Geográfico do Tapajós, está levando até você o podcast Contando Histórias, para que nós possamos de fato conhecer, preservar, cuidar, né, da riqueza da história do nosso povo. Nós agradecemos também nossos colaboradores, o Hotel London, a Mar Sabor, Gaúcho Guincho, Solução de Transporte e Movimentação. Agradecemos a você também que nos acompanhou aqui através da TV Encontro, canal 26, e da Rádio Rural de Santarém, 91.1 FM, que fazem parte do Sistema Arquidiocesano de Comunicação. Esse podcast especial do aniversário da cidade de Santarém, neste 22 de junho de 2025, é o primeiro programa, assim, um projeto do Instituto Histórico e Geográfico Tapajós. Nós três aí com certeza vamos voltar aqui outras vezes, ou também com outros convidados, para levar até você um pouco mais do conhecimento, debater um pouco e conhecer mais a história do nosso município. Então nós agradecemos a você que esteve conosco neste bate-papo, agradecemos os nossos convidados e até a próxima, se Deus quiser. Um feliz dia 22 de junho, aniversário de Santarém para todos nós. Muito obrigado.